Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Once Upon a Time. Meu nome é Denise e hoje vou levar vocês para conhecer o castelo Berry Pomeroy. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Escondido em um vale profundo e arborizado, o castelo Berry Pomeroy é uma ruína romântica perfeita, com histórias recheadas de intrigas. Por detrás das ruínas do castelo do século XV, que pertencia à família Pomeroy e depois passado para a família Seymour, existe uma história dramática. O castelo foi uma mansão Tudor, dentro de paredes de um castelo anterior que existiu no local, no sul de Devon, na Inglaterra. Foi construído no século XV pela família Pomeroy, que tinha posse da terra desde o século XI. Em 1547, a família estava em dificuldades financeiras e vendeu as terras para Edward Seymour, o primeiro duque de Somerset. Quando a família Pomeroy começou a construir o castelo, eles já possuíam a mansão de Berry por mais de 400 anos. A mansão havia sido originalmente concedida por Guilherme, o Conquistador, a um cavaleiro normando de La Pommeraye, perto da famosa região de Calvados, no noroeste da França. Porém, a data de construção permanece incerta até os dias de hoje. O motivo dos Pomeroys para construir o castelo foi quase certamente o estado conturbado que a cidade de Devon se encontrava na época, mediante um conflito antigo que voltava a assombrar a população de Devon, a Guerra Civil de 1140. O conflito ressurgiu nos séculos XIV e XV, quando os franceses fizeram ataques frequentes na costa de Devon, e durante a Guerra das Rosas, quando ocorreram conflitos frequentes entre o Conde de Devon, Lancastrian, e o Lord Bonville de York. Devon se tornou uma área sem lei. Os feudos locais entraram em conflito, onde mais tarde ficou conhecido como a Guerra das Rosas. E a família Pomeroy ficou ao lado dos yorkistas. Mediante a isso, eles construíram uma fortaleza. O castelo não deixa dúvidas que foi projetado como uma defesa séria. Embora as defesas externas da fortaleza Pomeroy, do início do século XV, permaneçam imponentes, os edifícios internos foram varridos durante a construção da mansão elisabetana, ou a Casa do Pátio, como era chamada. Em dezembro de 1547, Berry Pomeroy foi comprada do empobrecido Sir Thomas Pomeroy pelo rico e poderoso Edward Seymour, Duque de Somerset. Seymour era irmão da terceira esposa e a favorita rainha do rei Henrique VIII, Jane Seymour. E em 1547 ele se tornou Lorde Protetor de seu sobrinho de 9 anos, o rei Eduardo VI, e portanto efetivamente ele se tornou governante da Inglaterra. A propriedade de Berry Pomeroy foi a aquisição mais valiosa de Edward Seymour. No entanto, provavelmente, ele nunca visitou a propriedade. Ele foi executado em janeiro de 1552, sob acusação de traição, e todas as suas terras foram confiscadas à coroa. Após sua morte, 4 gerações da sua família viveram no castelo. Durante a primeira década do século XVII, a mansão Seymour se tornou uma casa majestosa, comparável às grandes casas contemporâneas que eram construídas em outras partes da Inglaterra. Porém, o castelo foi abandonado durante os anos seguintes. Um descendente de Edward Seymour, Edward Seymour V, herdou o castelo. Porém, devido à distância de Berry Pomeroy a Londres, onde ele morava, e às más condições que o castelo se encontrava, ele preferiu continuar em sua casa em Bradley House, na região de Wiltshire, na Inglaterra. Embora não haja nenhuma evidência documental, é provável que ele tenha despojado o castelo de materiais úteis para financiar a reconstrução de sua nova casa,
Bradley House, que ele concluiu em 1710. Certamente o castelo Barry Pomeroy estava em ruínas desde 1701, quando John Prince, que conhecera o castelo em seu apogeu, disse em seu livro: "Os apartamentos internos eram muito esplêndidos, principalmente a sala de jantar, que era adornada com estátuas e figuras talhadas em alabastro. Agora está demolida, e toda essa glória jaz no pó." Por volta de 1830, algumas das paredes em ruínas foram restauradas pelo Duque de Somerset, um dos primeiros exemplos de trabalho de conservação arquitetônica em prédios em ruínas, provavelmente motivado pela preocupação com a segurança dos visitantes. Já em 1980 e 1996, o castelo foi submetido a extensas escavações arqueológicas. Essas investigações esclareceram muito da história do castelo e derrubaram uma série de crenças anteriormente mantidas. O castelo se tornou um local popular para artistas e turistas. Muitas pessoas têm uma ideia sobre a história sinistra do castelo, influenciadas por certos romances da época. As pessoas dizem que ele é um dos castelos mais mal assombrados da região de Devon. Algumas pessoas relatam ter tido experiências paranormais no castelo. Alegam terem visto vultos e ouvido ruídos estranhos. Acredita-se que existe mais de um fantasma no castelo. E uma das histórias mais famosas é da White Lady, ou Senhora Margaret Pomeroy. A história conta que Margaret foi jogada na masmorra por sua irmã mais velha, pois as duas amavam o mesmo homem, e Margaret era mais bela que sua irmã. Movida por inveja, ela jogou sua irmã na masmorra, e Margaret passou vários anos definhando ali e acabou morrendo de fome. Quando as pessoas sentem sua presença, são dominadas por um sentimento estranho. Essa sensação costuma ser sentida nas escadas que levam à masmorra. As pessoas dizem que você pode sentir o espírito dela passando por você pelas escadas. Diz aí nos comentários, você teria coragem de passar uma noite no castelo? Obrigada por assistir mais um episódio de Once Upon a Time e te vejo nos próximos vídeos.